Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente ao nosso canal no YouTube. E o assunto hoje continua sendo a reforma da Previdência. Hoje eu quero falar para você qual é a proposta do governo para o cálculo dos benefícios previdenciários, seja a sua aposentadoria, seja os demais benefícios da Previdência Social. Também vou tratar um pouco fazendo uma comparação de como é a regra atual e a regra proposta pelo governo. Então, atualmente, os benefícios previdenciários, eles são calculados mediante uma média aritmética simples, que pega todos os salários de contribuição do período entre a data do requerimento da aposentadoria até o mês de julho de 94. Desse período são extraídos 20% dos menores salários de contribuição e são utilizados os 80% maiores salários. É uma média simples, você vai somar todos os salários de contribuição que existem e dividir pelo número de salários existentes, retirando, porém, dessa média os 20% menores salários de contribuição. Essa é a regra atual. A regra do governo é um pouquinho diferente. Na regra do governo agora, para a reforma da Previdência, essa média continua sendo feita, porém, não será mais retirado os 20% menores salários de contribuição. Então, o cálculo do salário de benefício, que é o valor que você vai receber de benefício previdenciário ou de aposentadoria, será extraído por todos os salários deste período. Dê uma olhada como ficará a redação da proposta apresentada pelo governo para o cálculo do salário de benefício e como é a fórmula atual. Bom, então agora eu vou exemplificar para vocês como fica a proposta da reforma e como é a regra atual. Eu peguei aqui, para ficar mais claro, a regra da aposentadoria por idade. Na atualidade, a aposentadoria por idade, ela sempre começa com 70%. Então, se a pessoa já tem a carência mínima para requerer o benefício, que atualmente são 15 anos, na proposta do governo ele aumenta para 20, a pessoa já com 15 anos inicia com 70% e ganha 1% ao ano de contribuição. Vamos a um exemplo aqui de uma mulher que tenha então a carência mínima de contribuição aos 15 anos. Ela começa com 70% do salário de benefício e aumenta 1% ao ano. Então 70 com 15, ela vai receber 85% daquela média que eu acabei de explicar para vocês, ok? Voltamos aqui então para falar então como fica no caso dos homens. No caso dos homens, se aplica a mesma regra, porém a diferença entre o homem e a mulher na atualidade é que a mulher se aposenta aos 60 anos, que é a idade para aposentadoria por idade da mulher, e o homem aos 65 anos, ok? Então, pela regra atual, sempre inicia de 70% e acrescenta 1% ao ano de contribuição. Então, um homem que tenha 30 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 100% dessa média, que é extraída deste período que eu falei anteriormente, ok? Vamos agora para a regra que o governo está querendo apresentar. Nessa regra do governo, nós já temos aqui uma queda, porque na regra atual inicia com 70%. Na regra do governo, que é da proposta da Previdência, da reforma da Previdência, inicia com 60%. Já inicia com 10% a menos. E apenas começa a receber algum acréscimo após 20 anos de contribuição. Então, 20 anos de contribuição te dá direito a 60%. E a cada ano, após os 20 anos, aumenta 2% por ano de contribuição. Então vamos a um exemplo aqui de um homem com 30 anos de tempo de contribuição.
Na atualidade, um homem com 30 anos de contribuição, ele tem direito de se aposentar integralmente, com 100% da média. Vamos ver como é que fica com a reforma. Então ele inicia com 60%. Como ele contribuiu por 30 anos, ele contribuiu 10 a mais do que 20. Então esse 10 a mais do que 20 vai receber 2% ao ano, vai receber mais 20%. Então inicia com 60%, mais 20%, ele vai se aposentar então com 80% do salário de benefício. Olha só, né? 20% a menos do que se ele fosse se aposentar hoje pelas regras atuais. Vamos pegar aqui agora uma mulher que tenha 25 anos de tempo de contribuição. Ela contribuiu por 25 anos, ela tem 5 anos a mais de 20. Então 5 anos a mais de 20, 5 vezes 2%. Por que 2%? Porque após os 20 anos é que ela começa a ganhar 2% por ano de contribuição, ela vai chegar a um percentual de 10%. Então 60% mais 10, 70% do salário de benefício pela regra da reforma aos 62 anos. Não é? Então verifiquem vocês que as regras da reforma da Previdência apresentada pelo governo aumentam a carência para 20 anos. Na hora de fazer a média aritmética, não exclui os 20% menores salários de contribuição, como é excluído na atualidade, e ainda, no caso das mulheres, passou para a idade mínima de 62 anos, depois de um pequeno período de transição, que eu já expliquei num vídeo passado. Ok? Então podemos observar aqui as principais alterações: aumento da carência para 20 anos, aumento da idade mínima para 72 anos e você começa a ter algum acréscimo na sua contribuição após 20 anos de contribuição, iniciando com 60%, dificultando o acesso à aposentadoria e tornando a aposentadoria menor, mesmo com mais tempo de contribuição. Ok? Então, por hoje é isto. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal para receber as nossas atualizações.